Tadalafila é a melhor medicação no tratamento da disfunção erétil? Será que essa medicação pode causar dependência a longo prazo? Qual o melhor momento para você tomar uma Tadalafila antes do ato sexual? Muito bem, eu sou o Dr. Gustavo Medeiros, urologista aqui em São Paulo, e hoje nós vamos abordar esse assunto sobre a medicação mais utilizada no tratamento da disfunção erétil. Se você está sofrendo com impotência sexual, saiba que você não está sozinho. Um estudo mostrou que 40% dos homens com 40 anos de idade já sofreu algum tipo de impacto na performance sexual. A gente sabe que esse número pode aumentar ao passo que a gente vai tendo um aumento da idade. Sendo que homens com cerca de 70 anos, a gente tem um dado de que até 70% deles também pode apresentar algum episódio de disfunção erétil ou impotência sexual na sua vida. A boa notícia é que as medicações para o tratamento desses problemas são muito eficazes por si só. Tanto a Tadalafila, que é o princípio ativo do Cialis, quanto a Sildenafila, que é o princípio ativo do Viagra, são muito eficientes e chegam a ter até 80% de eficácia no tratamento desse tipo de disfunção sexual. O que é a Tadalafila e quanto tempo ela leva para agir no nosso organismo? A Tadalafila é uma medicação derivada do Sildenafila, que foi o primeiro medicamento a ser lançado lá na década de 90, classificada como inibidor da fosfodiesterase 5, que é uma enzima que a gente tem no organismo, e ao atuar sobre essa enzima, a Tadalafila pode aumentar os níveis de óxido nítrico na região genital. Isso aí promove um aumento da vasodilatação das artérias penianas, de certa forma que a gente consegue manter uma ereção mais prolongada ou desencadear uma ereção mais satisfatória quando a gente tem um estado de excitação. Então é uma medicação das mais utilizadas hoje em dia nos tratamentos da disfunção erétil e impotência sexual. A gente sabe que o mecanismo de ação da Tadalafila começa a agir cerca de 30 minutos após a tomada do comprimido. Mas o pico da ação vai se dar ali por volta mais ou menos de 2 horas após a tomada do medicamento. E ela pode ter um efeito a longo prazo, em uma vida média de até 36 horas. Aliás, esse é a principal diferença da Tadalafila ante o Sildenafila, que foi um medicamento que foi lançado antes dela. Na prática, se você foi orientado a usar esse medicamento no tratamento da impotência sexual, o ideal é que você utilize a Tadalafila cerca de 2 horas antes da relação sexual. Com isso, você vai obter o efeito máximo do medicamento. E aí, com certeza, a sua performance sexual vai ser muito mais satisfatória do que se você tomasse 30 minutos antes ou 1 hora antes da relação sexual. Posso utilizar Tadalafila para melhorar o desempenho na academia? Muito bem, muita gente me pergunta sobre esse tópico. E, na verdade, a gente não deve utilizar a Tadalafila para melhorar o desempenho dos exercícios físicos ou mesmo a performance na academia. Nenhum estudo científico dá respaldo para isso, apesar que a gente sabe que existe essa recomendação e até essa utilização dentro de academias em todo o Brasil. Mas a gente não deve utilizar uma medicação com base em achismos, ou orientações de pessoas que não são especializadas no assunto. Então, sempre deve-se procurar um especialista e, nesse caso, a gente não recomenda a utilização desse medicamento, nas atividades físicas ou musculação ou academia. E qual a dose mais indicada de Tadalafila no tratamento da disfunção erétil? Então, nós temos atualmente a Tadalafila de 5 mg e a Tadalafila de 20 mg disponíveis nas farmácias e no mercado em geral, tá? Mas nada impede que a gente manipule, que a gente utilize variações, dessas quantidades no tratamento dos pacientes. Lembrando que o paciente, o tratamento para os pacientes deve ser o quê? Individualizado. Então a gente não deve ficar estático ali em medicações que já estão disponíveis pela indústria farmacêutica. Então é muito importante que a gente faça o quê? Uma coleta da história clínica, saber como que é a vida da pessoa, a atividade sexual, a rotina dessa performance sexual, para poder oferecer o melhor tratamento possível. Sendo que a gente pode também utilizar algumas outras medicações em associação
com a tadalafila, para potencializar ainda mais o efeito desse medicamento no tratamento da impotência sexual. A tadalafila é um medicamento que pode causar algum tipo de dependência química ou física? Isso é um mito. A tadalafila não causa dependência química. É uma medicação já muito bem estabelecida e a gente sabe que uma vez que você tome essa medicação hoje, cerca de mais ou menos 36 horas depois ou um dia e meio depois, esse medicamento já foi inteiramente metabolizado pelo seu organismo. Então, o seu organismo já vai estar livre, tá, dessa medicação. Então, a gente sabe que a tadalafila é uma medicação que ajuda muito, tá, na recuperação da confiança, na recuperação do ato sexual, para que a gente não sofra daquela ansiedade de performance e, ao mesmo tempo, ela não causa uma dependência. Então, se a gente precisar interromper a medicação, o paciente não vai sofrer consequências do uso continuado que ele fez anteriormente. Quais efeitos colaterais a tadalafila pode causar? E será que existe alguma contraindicação para o seu uso? Na prática, a tadalafila é uma medicação super segura, utilizada há muito tempo já. A gente tem alguns efeitos que podem acabar acontecendo decorrente do uso dessa medicação, como o rubor facial, né, ficar com a pele mais vermelha aqui na região da face, uma sensação de corpo mais quente, algumas palpitações também, ou mesmo um pouco de dor de cabeça. Mas esses são efeitos mínimos, que geralmente a gente consegue controlar ao longo do tratamento, tá? O importante realmente é ter um acompanhamento com um especialista para que ele possa indicar o melhor tratamento sem correr nenhum risco para a sua saúde. E sim, a gente sabe que existe contraindicação para o uso de tadalafila. Pacientes que fazem uso de medicamentos da classe dos nitratos ou que já sofreram com algum tipo de problema cardíaco devem procurar primeiro um cardiologista para saber se eles estão aptos a utilizar essa classe de medicamento. É possível broxar mesmo utilizando a tadalafila? Na prática, a gente vê que isso é uma preocupação de muitos homens. Isso pode acontecer de uma forma recorrente, né, em vários casos. Então, a gente sabe que o ato de broxar 1, 2, 3 vezes, isso não quer dizer nada sobre a sua performance sexual para a vida toda. E sim, a gente pode broxar mesmo utilizando a medicação. O mais importante é que você, ao tomar o medicamento, né, ao tomar a tadalafila, que você também, né, valorize muito ali o que? As preliminares. Então, para que a medicação funcione, para que ela tenha o seu efeito máximo, é muito importante que você também se dedique, né, a essas preliminares, né, procure ter um estado de excitação, porque sem a excitação, sem o prazer envolvido, né, a medicação pode não funcionar. Existe algum medicamento que a gente pode utilizar juntamente com a tadalafila para aumentar o efeito dela? Nós temos algumas substâncias que podemos utilizar em associação com a tadalafila para aumentar o efeito dela. Entre elas, existe a arginina, que é um aminoácido precursor do óxido nítrico, falando de uma forma mais científica, mas que dessa forma ela pode ser um coadjuvante muito importante no tratamento da disfunção erétil e da impotência sexual. Além da arginina, existem também alguns fitoterápicos. De uma forma bem direta, a gente sabe que o Tribulus terrestris e a maca peruana podem melhorar o libido do paciente e com isso aumentar ali a questão da ereção e também melhorar a performance sexual. E quem ejacula rápido pode tomar tadalafila? Os estudos mostram que até 30% dos homens podem sofrer das duas coisas, ejaculação precoce e impotência sexual. Então, é muito importante, quando a gente tem essa situação, tratar ao mesmo tempo os dois problemas. E sim, podemos utilizar a tadalafila associado com medicações para ejaculação precoce, como paroxetina, daparoxetina, e aí com isso a gente vai obter resultados muito melhores no tratamento desses dois problemas. Existe algum problema em tomar a tadalafila juntamente com alguma bebida alcoólica? Essa é uma pergunta muito polêmica, mas a gente vai responder aqui. Não há um problema no uso moderado, social, de bebida alcoólica, ao mesmo tempo em que você utilizar uma tadalafila, por exemplo. Mas se você utilizar, se você tiver um uso excessivo, abusivo de álcool, juntamente com essa medicação, com certeza você vai atrapalhar a absorção dessa medicação, e ter um efeito
muito menos satisfatório do que deveria. A tadalafila ajuda a aumentar nossos níveis de testosterona? Essa é uma pergunta que eu recebo muitas vezes no meu consultório. E a resposta para essa pergunta é que não. A tadalafila não melhora os níveis de testosterona do organismo. Ela basicamente é um vasodilatador que aumenta ali a circulação sanguínea na região genital, no momento que ela consegue aumentar o quê? O volume sanguíneo nas artérias penianas. Então ela não tem qualquer efeito sobre a produção, né, e a absorção da testosterona no nosso organismo. Pessoal, se vocês estão gostando dos conteúdos que a gente tem trazido aqui de uma forma bem prática, com uma linguagem bem acessível, por favor, nos siga aqui nas redes sociais, curta, deixa seu comentário e se inscreva no nosso canal do Especialista Responde. Nossa ideia é trazer sempre conteúdo de qualidade, cada vez mais para mais pessoas. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.